Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito daquele iceberg retangular que talvez vocês tenham visto imagens nos últimos dias. Eu sei que eu pareço cansado, mas eu tô. 6 horas de estágio, seguidas de 4 horas de faculdade, seguidas de 1 hora e meia de Palmeiras jogando mal, não tem como não estar cansado. Mesmo assim, vamos pro vídeo. Essa parece ser um vídeo simples e relativamente curto. Então, as imagens mostram um iceberg de imensas proporções cortado num formato perfeitamente retangular. A reprodução fica por conta aqui da Universo Oposto, que trouxe essa imagem em questão. Aqui a página pergunta o que acha, e uma das pessoas fala que só pode ser uma artificial, um iceberg artificial. O pessoal comenta aqui natural, sei qual a probabilidade da natureza criar um bloco de trilhões de toneladas perfeitamente no esquadro e alinhado. E hoje a gente vai entender melhor a respeito de como isso aconteceu. Outra pessoa suspeita que a fotografia foi feita por inteligência artificial e assim por diante. Outro dizendo que isso é uma anomalia sendo chamada de ação natural. Você já entendeu exatamente como esse tipo de comentário funciona. Quando e onde essa descoberta foi feita e como é exatamente o iceberg? A Operação Icebridge foi a maior operação de reconhecimento aéreo da região polar terrestre que já foi conduzida. Ela durou entre 2009 e 2019. Lá no finalzinho de 2018, um voo dessa operação produziu a fotografia que a gente conhece, que foi publicada em vários veículos da mídia, como você pode verificar aqui. Então essa é a imagem que ficou bastante famosa. A imagem, portanto, é real. O iceberg, porém, não é retangular, ele é trapezoidal, conforme você vê nessa outra imagem aqui, que está no Flickr, junto com as demais. Aqui é um panorama, justamente por ser um panorama, essa imagem tem esse corte. Esse corte ele fica bem feio conforme você sobe aqui para cima, mas ele é um pouco mais aceitável aqui para baixo, mas ainda assim está bastante fora do esquadro, conforme você pode ver. Porém, você consegue ver a imagem do iceberg e verificar que ele realmente possui aqui os dois ângulos retos, né? E depois ele forma esse formato trapezoidal aqui no final, ao invés de ser, portanto, um retângulo perfeito. Conforme descrito no site, o que chamou a atenção do fotógrafo foi a presença de dois ângulos retos no iceberg, porque ele frequentemente vê icebergs com um ângulo relativamente reto, mas dois ângulos retos é mais raro. O iceberg foi fotografado pouco após a Larsen C, uma plataforma de gelo na Antártida. Então aqui você pode ver a Larsen C, que é a plataforma em questão. A Larsen B já foi desintegrada praticamente, a Larsen C está em processo de se desintegrar também. Por que o iceberg é plano? Essa é a primeira pergunta, mas a resposta é bem simples. A forma do iceberg é muito comum, tem o próprio nome que é iceberg tabular. Aqui na imagem você vê vários icebergs tabulares, então é uma forma bastante simples, bastante comum, não tem mistério algum. E inclusive nós temos os tipos de iceberg: dry dock, dome, pinnacle, block, wedge e tabular. Então, iceberg tabular é um tipo comum e ele acontece porque os icebergs se desprendem de grandes plataformas de gelo, as ice shelves, como a Larsen C. Nessas plataformas, o gelo possui tempo suficiente para se espalhar por ela e se tornar plano. Portanto, esse é o resultado que você vê aqui. Quando um pedaço disso aqui se desprende, o que nós temos é um iceberg tabular e plano, como que você viu nessas imagens aqui. Agora, o grande mistério, por que os icebergs formam ângulos retos? Para isso, a gente tem um artigo aqui da Nature que explica que nós temos o ângulo entre o fluxo de água marinha e a principal linha de estresse na Larsen C. E esse ângulo é 90 graus nessas regiões próximas ao oceano. Aqui a gente tem uma escala. Essa escala vai do 0 graus, que é o branco, até 90 graus, que é o vermelho. E perceba que em toda essa região aqui, que é de onde o gelo se desprende, nós temos então marcado em vermelho. Portanto, o ângulo aqui é justamente de 90 graus. Aqui é só um zoom que você pode ver, e aqui nós temos os vetores. Então, o estresse principal e a direção do fluxo, e aqui você vê então como que isso é distribuído, formando, portanto, os ângulos de 90 graus. Então, é como se você pegasse uma folha de papel e você arrastasse uma tesoura em algum ângulo em particular. E o ângulo que você arrasta essa tesoura na folha de papel é justamente 90 graus. Por essa razão, o iceberg costuma formar um ângulo de 90 graus. Então, a ação cortante no iceberg forma um ângulo de 90 graus que resulta nas bordas retas que a gente conhece. Essas quinas tendem a se desgastar conforme o iceberg flutua no oceano, conforme ele colide com outros e conforme ele derrete, o que significa que o iceberg fotografado na imagem tinha se deslocado da plataforma há pouco tempo. Dessa forma, é comum que icebergs recém-formados apresentem vários ângulos retos, porque esse é o ângulo entre o fluxo oceânico e a tensão na região onde o iceberg se desprende. O que é incomum, portanto, é fotografar um iceberg pouco tempo após esse iceberg se desprender.
que a gente tem um iceberg logo após a separação. Ele também apresenta ângulos retos, conforme você pode ver. A única coisa aqui é que ele não foi fotografado na sua integridade. Aqui a gente tem outro iceberg que também traz um ângulo relativamente reto, conforme dá para perceber. Nas imagens divulgadas pela NASA, aqui a gente tem uma terceira imagem, a gente vê o iceberg em questão no canto superior esquerdo. Esse aqui é o iceberg famoso, e a gente vê aqui um outro iceberg que está mais desgastado e que também provavelmente continha ângulos retos quando ele se desprendeu. Então aqui, esse iceberg, você pode ver que ele tinha ângulos mais retos nessas pontas aqui, e ele está, claro, um pouco mais desgastado, justamente pela colisão, pelo derretimento, pelo atrito, por todos os fatores que fazem com que ele perca a angulação reta. O quão comum esses icebergs em questão são? Ao passo que uma fotografia aérea do iceberg com dois ângulos retos é rara, eu não achei nenhuma outra, exceto aquela que eu mostrei, não é aérea, aquela que eu mostrei oceânica, que só mostra um ângulo reto. Uma checagem no Google Earth, na região da Larsen C, revela que os icebergs com ângulo reto são relativamente comuns, ao passo que icebergs com dois ângulos retos são menos comuns, mas ainda frequentes. Então aqui eu peguei trechos da imagem do satélite e eu marquei setinhas nos ângulos retos. Então, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, apesar de desgastado, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui. Então tá aqui. Aqui nós temos um iceberg que tem dois ângulos retos. Tem uma forma, não é trapezoidal, mas ele tem sim dois ângulos retos, apesar de ser raro. Aqui a gente tem mais situações. Ângulo reto, ângulo reto aqui. Aqui nós temos também dois ângulos retos nesse iceberg. E aqui nós temos um iceberg retangular também, que apresenta dois ângulos retos. Eu coloquei só uma setinha, porque duas setinhas iriam destruir praticamente todo o iceberg, mas nós vemos também dois ângulos retos. Então a gente pode concluir que o iceberg fotografado pela NASA é peculiar, sim, mas é uma formação perfeitamente explicável pelas dinâmicas da plataforma Larsen C, do qual o mesmo se deslocou. Essas dinâmicas envolvem o ângulo entre o fluxo oceânico e a linha de estresse na plataforma, que é justamente de 90 graus na região costeira. Uma consulta no Google Earth revela que icebergs do tipo são comuns, apesar de fotografias aéreas dos mesmos serem bastante raras. Valeu por você que assistiu. Obrigado, a gente se vê. Falou.